meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui! Vocês sentiram saudade dela que eu sei, que eu vi gente comentando, cadê a Thalita, cadê o vídeo de pergunta? Era carnaval, a gente não conseguiu marcar antes, né, amiga? Pois é, mas agora todo mundo vai continuar ganhando dinheiro nesse canal. Amém! Glória! E hoje a gente veio responder as perguntas que vocês deixaram pra gente no Instagram e na fanpage. Já sei que tem algumas leitoras minhas que estão fazendo consultoria com a Thalita. Sim. Já quero deixar um beijo pra vocês, suas gatas. Depois me contem aqui nos comentários se vocês estão gostando. A Larissa Rebelo perguntou: quais cursos que tenho que fazer para me tornar uma consultora financeira e por onde começar? Bom, então essa é uma pergunta muito boa, porque hoje no Brasil esse mercado para trabalhar com finanças pessoais ele ainda não é tão grande. É muito comum ver assessoria e acompanhamento para pessoas que têm empresa, mas para pessoa física não. Então eu comecei a estudar por conta, porque eu sempre gostei de investimento, sempre quis trabalhar nessa área, na verdade. Procurando esses investimentos, eu também estudei com base em algumas pessoas que são referências, como por exemplo o Gustavo Cerbasi, que é uma pessoa que fala bastante de planejamento pessoal, de inteligência. Em algumas faculdades que oferecem cursos nessa área, mas é um valor maior de investimento, não costumam ser cursos baratos. E aí, fazendo por conta, eu fui estudando até que chegou um momento em que eu pude trabalhar com isso. Então, hoje eu trabalho em uma empresa de planejamento pessoal, não existem muitas no mercado. Pra quem quer começar, o bacana é começar a estudar por conta própria e procurar empresas que estão com essa oportunidade em aberto. No geral, eu tô montando o meu time e aí até deixo um convite aqui, né, pras pessoas que assistem a Mari, se vocês estiverem procurando emprego nesse sentido, eu tô contratando, o meu e-mail vai estar aqui embaixo e aí vocês podem mandar o currículo pra eu fazer uma análise. Me disponham, já que vocês são leitoras da Mari. Ai, posso fazer. Maravilhosas. Posso fazer. A Thalita tava me falando em off, gente, que ela achou vocês maravilhosas, que ela deu os comentários. Elas são lindas. Eu falei, ó, que são maravilhosas. Só tem gente maravilhosa me acompanhando. A Regina Lima quer saber qual que é a melhor opção pra aposentadoria. Bastante falado esse assunto, né? Porque hoje a Previdência Pública tem um déficit, um rombo aí de mais de 100 milhões de reais. E INSS, tá, gente? Famoso. Pois é. E aí, não só pra aposentadoria, né? Mas as pessoas que se aposentam por tempo ou por invalidez. O INSS ele também contempla pessoas que tiram licença maternidade, que se acidentam e precisam receber porque não conseguem trabalhar. O INSS suporta todo mundo e a gente tem um rombo muito grande. Além da má gestão de recurso público, isso não é uma opinião política. Isso é um fato, o recurso não é bem direcionado. Você tem também pessoas que dependem mais tempo da previdência pública, então recebem por mais tempo, demandam maior dinheiro. Por outro lado, você tem casais tendo cada vez menos filhos. Então, tudo isso demanda mais do governo. Se eu pudesse dar uma dica pra uma pessoa que tá pensando em aposentadoria você tá certíssima, porque a parte mais importante da aposentadoria não é o dinheiro que você põe, é o tempo e onde você põe. Então, uma das coisas que eu desenvolvo bastante com os meus clientes, inclusive, é essa parte. Mostrar os lugares mais inteligentes e mostrar também o quanto isso pode gerar pra pessoa. Porque também não adianta nada. Não vou pagar o INSS porque provavelmente não vai conseguir receber mesmo. Ou não vai receber o suficiente. Então, hoje, em 2017, cerca de 32 milhões de aposentados vivem com uma média de R$1.000 por mês. Vocês acham que dá pra viver bem com R$1.000 por mês? Então, você tem que começar a pensar nisso mesmo. Então, a melhor opção, eu acho que mesmo para as pessoas que pagam o INSS, é interessante pagar uma previdência privada. No geral, sim. Algumas pessoas caem no erro de fazer previdências ruins. A previdência nada mais é do que um fundo de investimento. Então você tem que entender como funciona esse fundo, quais são as taxas desse fundo. E aí a previdência é interessante para longo prazo. Então, uma dica já, se você vai se aposentar daqui a 5 anos, não vale a pena fazer uma previdência. Muito provavelmente para aposentadoria não. A previdência ela tem outros fins. Não é só para aposentadoria. Mas pra quem tem muito pouco prazo, já não vale a pena. Pra quem ainda tem muito tempo, pode ser a melhor opção. A Stella Angel perguntou: dicas de compras parceladas pra não se embananar. É melhor pagar em mais vezes com valores menores ou o contrário? Essa pergunta é ótima, Stella, arrasou. Pois é, Stella mandou super bem, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, de maneira geral, o que a gente considera? Os juros. Você sempre tem que priorizar pagar primeiro a conta que tem o juro mais alto, porque o potencial dessa dívida aumentar é maior. E aí, além de olhar os juros, uma regra bem geral, assim, de um jeito bem abrangente mesmo, tá? Isso pode não ser o melhor pra você. Então, por isso que você precisa de uma orientação personalizada, se informar, estudar sobre o assunto. Mas, no geral, é mais inteligente diminuir o valor da parcela do que o prazo. Porque, por exemplo, supondo que você tem uma dívida de R$1.000 e isso compromete
investe toda a sua renda se você fizer um esforço pra pagar essa dívida em menos tempo. Ah, eu quero terminar de pagar logo, vou pagar nos próximos 2 meses. E aí, um exemplo, você ganha 600 e sua dívida é de 500. Você consegue parcelar em 2 meses. Não vai adiantar. Você vai terminar de pagar a dívida mais rápido, mas você vai ter que viver. E se acontecer alguma coisa, alguma emergência, você não vai ter reserva de emergência. Você querer sair, você não vai conseguir sair. Talvez você se comprometa pra pagar outras contas. E aí pode ficar entrando em cheque especial e um monte de coisa pra pagar uma dívida que, assim, você poderia ter parcelado em mais vezes, né? Em valores menores. Exato. Sem juros. Bom, então vale a pena olhar o juro, mas é preferível, no geral, né, na maioria dos casos, você diminuir o valor da parcela, mesmo que o prazo fique um pouquinho maior. Não precisa se desesperar pra terminar de pagar a dívida. É muito mais importante você procurar pagar essa dívida, já que você vai ter que pagar de uma maneira saudável, do que se descapitalizar, não ter reserva de emergência e não conseguir viver pelos próximos 3 meses, por exemplo. Corrija se eu estiver errada, mas assim, normalmente tem algumas compras que você faz que, assim, dão um número grande de parcelas sem juros. Então, por exemplo, 10 parcelas sem juros. Aí, ok. Mas tem alguns outros casos que, por exemplo, o número de parcelas sem juros é pequeno. Eles só dão, sei lá, 2 parcelas sem juros, 3 parcelas sem juros. Aí talvez valeria mais a pena a pessoa juntar o dinheiro pra pagar de uma vez só, pra não precisar ficar parcelando. Dependendo de como for, varia da situação, mas assim, se você sabe que, por exemplo, você tem uma empresa, você é PJ, você não é CLT, e aí você tem medo de comprar alguma coisa porque você não sabe seu salário no próximo mês. Pra essas pessoas, dependendo do que for, geralmente é mais inteligente você juntar e comprar. Por quê? Porque se você comprometer uma parte da sua renda e você não tiver uma renda fixa, você tem que ter uma reserva pra isso. Você tem que ter se planejado pra isso. Então, quero comprar um sofá de 3 mil reais e tenho uma empresa. Se você não tiver nenhuma reserva e não quiser se preparar pra isso, compra o sofá à vista. Porque daí, na pior das hipóteses, você não tem a dívida do sofá pra pagar. Essa é a lógica. Exato. A CMCH Juliana perguntou, em média, quanto custa uma consultoria financeira? Porque ela disse que precisa organizar o casamento. Ju, e aí? Vamos lá, gata. Vamos lá. Como eu falei, não tem muitos consultores de pessoa física no país ainda, né? Isso tá crescendo, mas ainda não tem. Isso é um número que varia. Vou ser bem sincera. Vejo consultores que cobram 25 mil reais. Vejo pessoas que cobram 400 reais por mês. É um preço que varia, consultor para consultor. O preço, né, o valor do trabalho que eu desenvolvo, por exemplo, é personalizado. Não tem uma média, porque eu atendo pessoas que ganham 3 mil reais e pessoas que ganham 10 mil reais. Como é que eu vou cobrar a mesma coisa das duas? Mas, no geral, vale a pena, porque, falando em casamento, né, tem um caso na minha equipe que o casal tava junto há muito tempo, esses namoros de ensino médio, sabe? Sim. Demora mesmo pra casar, fica muito tempo junto. E eles queriam casar em 6 anos. E aí, com o planejamento, eles descobriram que eles conseguiam casar em 3. Ai, que lindo! Então vale muito a pena, porque em um primeiro momento você pode pensar, ai não, quero saber quanto custa, mas você não sabe ainda quanto vale. Pra esse casal, olha o valor de poder casar 3 anos antes, por exemplo. Mas procure ver o valor também, porque no geral é um serviço que tem muito valor, e aí o preço varia de consultor para consultor mesmo. E gente, assim, particularmente falando, vocês sabem que eu sou mão de vaca e que eu só pago o negócio quando eu realmente acho que vale a pena pagar. Eu realmente acho que vale a pena pagar a consultoria financeira. Fez, assim, muita diferença na minha vida. E as pessoas que eu já indiquei, amigos pessoais que fazem a consultoria, que já estão fazendo por um tempo, também viram a diferença que fez e também estão indicando outras pessoas, né? Vamos lá. A Renata Lopes perguntou pra Thalita assim, vocês podiam gravar um vídeo também explicando as melhores formas de investimento do FGTS a longo e curto prazo, que tem muita gente na dúvida em quem investir. Um beijo pra Renata. Ela me mandou essa pergunta diretamente e a gente pode até gravar um vídeo mesmo, se vocês quiserem, com mais sugestões. Quem manda no canal é vocês. Se vocês gostaram da Thalita, gostaram da série, a gente pode trazer outros temas também, né? Do casamento é um tema legal, né? É bem bacana. É um tema bacana do FGTS, aposentadoria. Gente, vocês que mandam. Se vocês tiverem aí mais temas, a gente pode continuar com a série. O FGTS, ele é talvez o pior investimento que a gente tem, porque ele rende só 3% e a característica do investimento não é boa. Sim. E aí agora você tem a oportunidade de sacar esse dinheiro de contas inativas. Se a gente fizer um vídeo dá até pra explicar, né, como é que funciona isso, quando que você vai poder sacar, enfim. Então você consegue consultar e saber quando você vai sacar esse dinheiro. E isso vai depender muito do seu objetivo. Você quer se planejar pra quê?
exatamente. Se eu virar e falar, bom, então coloca no investimento tal, pode ser meio irresponsável até, na verdade. Você confiaria em um médico que te passa um remédio sem saber qual que é a sua doença? Então, pra investimento é a mesma coisa. Eu não vou falar o nome de um investimento pra você colocar seu dinheiro sem saber seu objetivo. Sim. Mas, de uma maneira geral, vale a pena sacar sim, e aí procurar bons investimentos pro seu objetivo. Porque se você quer, por exemplo, pensar em um carro, então você vai ter que pensar em investimento melhor pro acúmulo pra comprar um carro. Se você quer, por exemplo, usar esse dinheiro pra sua aposentadoria... Pode você deixar rodando mais tempo. Exato, né? Você põe um investimento, por exemplo, que você não vai mexer. E aí, às vezes, pra aposentadoria você pensa em um bem longo prazo e pro carro daqui 6 meses. É porque, assim, explicando, gente, tem alguns investimentos que se você tirar o dinheiro num prazo curto, você perde dinheiro e não ganha. Por isso que a Thalita tá falando que depende do objetivo. Porque às vezes você tem um objetivo a curto prazo, tipo, eu quero comprar um carro daqui a 6 meses. E aí você coloca o dinheiro num investimento que se você tirar o dinheiro daqui a 6 meses, você vai perder dinheiro. Ou então não vai render tanto quanto você quer, entendeu? Por isso que ela tá falando que tem que analisar direitinho e tal pra você ter o melhor investimento pro teu objetivo. Isso aí, por exemplo, você pensa em investimento que o investimento ele é feito pra render por 2 anos. E aí você tira o dinheiro antes dos 2 anos, então você não aproveitou aquele investimento da melhor maneira. De uma maneira bem geral, você podia ter escolhido o outro. Pra não correr o risco de perder dinheiro ou fazer um investimento ruim, é recomendável sim que você saque e, de acordo com o seu objetivo, você aplique esse dinheiro. Aline Silva perguntou, estou pensando em comprar uma casa. Eu gostaria de saber qual é a melhor opção. Boa pergunta, Arrasou. Isso é importante. Existem várias opções, e aí é a mesma coisa que a gente já falou, por exemplo, do médico, né? Pra entender a melhor opção, tem que entender a saúde financeira. Então, primeiro saber quanto que você consegue poupar por mês, qual o prazo que você quer essa casa. Porque se você quer essa casa pra daqui 2 anos, ou pra daqui 10 anos, ou pra daqui 6 meses, opa, já é diferente. Outra coisa que você tem que estar bem atento antes de escolher uma opção para pensar em comprar casa é o CT, que é o custo efetivo total. Se você olhar só a taxa de juros, que a gente também chama de juro nominal, às vezes pode não estar tudo lá dentro. Aí você olha e tá 11%, por exemplo. E a hora que você vai ver o CT é 12%. E aí você tem 1% a mais de juro, de taxa, que não estava no juro nominal. Pensando nisso, você tem que ver também o prazo que você vai fazer, né? Se for um prazo um pouco maior para pagar a casa ou algo do tipo, e o juro que você vai pagar. Existem algumas opções de comprar uma casa. Uma delas, por exemplo, não é tão inteligente, porque aí você se descapitaliza totalmente. E aí imagina, por exemplo, que você juntou 300 mil reais, você não juntou do dia pra noite? Sim, claro. E aí do nada isso some e você tem uma casa. Umas pessoas podem até estar dispostas, né? Não, pela minha casa, se for o sonho da pessoa, ela tá disposta. Mas existem maneiras mais inteligentes de você conseguir comprar a sua casa sem precisar gastar todo o seu dinheiro de uma vez. Ou pagar o dobro, que é o que acontece com muita gente. Compra uma casa pra pagar a vida inteira e a hora que vai ver, pagou $500 mil a mais. É o dinheiro que foi embora e que você não viu. Você gostaria de ter $500 mil daqui 30 anos? Oxi, quem não, né? Às vezes é o que você paga de juro na compra de uma casa. Então vale a pena saber o quanto que você consegue poupar, o prazo pro qual você quer a casa, o juro de cada tipo, e aí entender, né, qual que é a maneira mais inteligente pro seu caso específico baseado nisso. Planejamento, gente, é matemática, não tem milagre. Planejamento financeiro. Se você tem muito dinheiro, você vai ver o resultado, obviamente, mais rápido. Mas pra quem pensa em fazer a longo prazo, você também vai ver o resultado. Porque se você fizer daqui 30 anos, você vai ter a consequência daqui 30 anos. Sim. Se você fizer agora, você vai ver agora. Então, interessante também a orientação correta pra não acabar se embananando e transformando o seu sonho da casa em um super problema. Então é isso, amores. Essas foram as perguntas de vocês. Mas como eu já falei, a série pode continuar. Eu vi que teve muita gente que gostou da série. Eu também achei muito bacana as informações que a gente falou aqui. E se vocês quiserem, a gente pode sim planejar a continuidade dessa série. Então deixa os comentários de vocês aqui com os temas, com mais temas pra gente trazer. Ó, em off aqui, Thalita gostou de ser youtuber. Gente, é muito incrível essa vida. Eu não tô acostumada. As pessoas me falam assim: nossa, te vi no canal daquela moça. Minha mãe mandou pra todas as amigas dela. Um beijo pra mãe da Thalita, coisa fofa. Beijo, mãe. E é isso então, meus amores. Então um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E, quem sabe, até a próxima série. Tchau! Tchau, tchau.